A gente vai vivendo como se empurrar a dor para debaixo do tapete resolvesse alguma coisa. Mas no fundo, você sabe, aquilo que você não resolve volta, e volta disfarçado. Às vezes em forma de cansaço crônico, falta de paciência, sabotagem nos seus próprios planos, ou aquele vazio que ninguém vê, mas que pesa tanto quando você deita a cabeça no travesseiro. E o pior é que a gente aprende a chamar isso de normal. Aprende a vestir a armadura da força, a engolir o choro, a sorrir com os olhos vazios, porque disseram que sentir demais era fraqueza. Que homem não chora, que mulher tem que ser boazinha, que adulto tem que aguentar tudo calado. E aí, sem perceber, você vai se desconectando de você, da sua essência, da sua verdade. Só que a alma não aceita ser ignorada para sempre. Ela começa a gritar, mas não com palavras. Ela grita com sintomas, com crises de ansiedade, com aquela angústia sem explicação, com as explosões que você não consegue controlar, com aquela tristeza que parece não ter motivo. E aí você acha que está ficando louco, mas não está. Você só está sentindo tudo que escondeu por tempo demais. E não tem remédio milagroso para isso. O que existe é o encontro com você mesmo. A coragem de parar de fugir. A ousadia de olhar nos olhos da sua dor e dizer: chega, eu estou pronto para escutar o que você tem para me ensinar. Porque toda dor traz um recado. Toda dor é um pedido de atenção. E quando você começa a encarar isso de frente, sem desculpa, sem distração, algo muda. Você começa a se reconectar com a sua alma, com suas emoções reais, com sua história sem maquiagem, e é aí que a transformação acontece. Não é mágica, é verdade. A verdade liberta, mesmo que no começo doa. Liberta da prisão de ter que ser perfeito, de agradar todo mundo, de fingir que está tudo bem quando não está. Liberta do personagem que você criou para ser aceito, mas que não aguenta mais sustentar. A vida está te chamando para viver de verdade, não para sobreviver no automático. Mas para isso, você precisa se permitir sentir. Precisa parar de tampar o sol com a peneira. Precisa parar de querer anestesiar o incômodo com distrações, com comida, com trabalho, com relacionamentos que só te sugam. Você precisa parar, se escutar e ter a humildade de admitir: eu não tô bem, mas eu quero mudar. E tudo começa por aí, nesse ato simples e profundo de ser honesto consigo mesmo. Porque ninguém se cura negando a própria ferida. Ninguém se liberta fingindo que não tem correntes. E ninguém reencontra a alegria de viver sem primeiro atravessar o vale escuro onde ela se perdeu. Então, se você sente que está pesado, sente que não reconhece mais a sua própria vida, talvez seja a hora de parar de fugir. Talvez seja a hora de voltar para casa, a casa dentro de você, e encarar tudo aquilo que você achou que já tinha superado, mas que só foi empurrado. Lá, no canto da alma, onde a verdade ainda pulsa e ainda espera por você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! A mente idealiza porque tem medo da realidade. Cria versões perfeitas das pessoas e das situações como um jeito de se proteger da dor de encarar o que realmente é. Você não queria uma mãe humana, cheia de falhas. Você queria uma mãe que te enxergasse, que te acolhesse, que dissesse: eu tô aqui para você. Mas talvez ela não soube. Talvez ela também nunca recebeu isso. E aí você cresceu com um buraco no peito, só que não sabia explicar, não sabia de onde vinha. Então, sem perceber,
começou a repetir o mesmo padrão em outros lugares, esperando do parceiro o que não recebeu da família, esperando dos amigos o que ninguém nunca conseguiu te dar, e esperando de si mesmo uma perfeição impossível de alcançar. Essa é a armadilha da mente fantasiosa. Ela te faz acreditar que a frustração é culpa do outro, quando, na verdade, o que dói é o abismo entre a expectativa e o real. Você não está magoado com a pessoa que está ao seu lado agora. Você está decepcionado com a imagem que criou dela lá atrás. E isso vale para tudo. Para o emprego que parecia promissor e virou peso, para o amigo que parecia fiel e se afastou, para a vida que você planejou e não saiu como você esperava. A dor maior não é pela vida que você tem, é pela vida que você idealizou e que não aconteceu. E sabe o que a gente faz com isso? Finge que tá tudo bem. Bota um sorriso no rosto, segue o baile. Mas por dentro tá de luto. E esse luto silencioso vira cinza. Vai apagando a vontade de viver. Vai sugando o prazer nas pequenas coisas. Vai sabotando sua capacidade de confiar de novo. Só que ninguém vê esse luto, porque não tem enterro, não tem despedida, não tem homenagem. É um luto invisível que só você sente. E aí a alma começa a gritar, grita no cansaço, na falta de sentido, na amargura que aparece nas entrelinhas do seu jeito de falar. Grita no tanto faz que você responde, na impaciência com tudo, naquela vontade de sumir e começar do zero. Mas não precisa começar do zero, você só precisa começar de verdade. Começar a olhar com mais honestidade para o que sente. Parar de fingir que não dói. Parar de romantizar o que já passou. E aceitar com maturidade que algumas coisas não foram como você queria. Sim, doeu. Sim, decepcionou. Sim, não foi justo. Mas agora você pode escolher se continua alimentando essa ilusão com mágoa ou se começa a construir uma nova vida a partir do real. Porque só o real sustenta a felicidade verdadeira. Só o real cura. Só o real liberta. E a vida tá te chamando para esse reencontro. Com você, com a verdade, com a paz que vem quando você para de lutar contra o que já foi e começa, finalmente, a viver o que é, sem máscara, sem fantasia, sem medo, só presença, só verdade, só você, inteiro, aqui, agora. E essa voz, essa que mora dentro, ela não grita, ela sussurra com veneno. Ela diz: você deveria ter feito melhor. Você sempre estraga tudo. Você não é o suficiente. E o mais triste é que a gente acredita. A gente nem questiona, nem pergunta de onde veio isso. Simplesmente abaixa a cabeça e carrega esse peso como se fosse verdade absoluta. Só que essa voz, ela não nasceu com você. Ela foi construída. Com cada crítica maldosa que você ouviu na infância, com cada comparação injusta, com cada vez que você foi ignorado, silenciado, desautorizado. Ela foi ganhando força quando disseram que você tinha que ser forte o tempo todo. Quando errar virou pecado. Quando o amor parecia depender do seu desempenho. E aí, sem perceber, você virou refém dessa tirania interna. Hoje, você se pune por sentir tristeza, se acusa por não ser perfeito, se esconde quando erra e tenta compensar o que sente com o esforço sobre-humano para dar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa mais viver assim. Você não precisa mais se tratar como um inimigo. Você não é sua falha. Você não é o que deu errado. Você é alguém tentando, aprendendo, vivendo. E essa tentativa já é corajosa demais.
No mundo que exige máscaras, bancar a verdade é um ato de força. Sabe qual é o verdadeiro poder? É quando você escuta essa voz crítica e decide não obedecer. É quando você se acolhe mesmo se sentindo imperfeito. É quando você diz para si: eu errei, mas ainda mereço amor. Porque você merece. Você não precisa se quebrar por dentro para ser aceito por fora. Você não precisa se ferir mais do que já foi ferido. E se tem alguém que pode te libertar dessa prisão interna, esse alguém é você. Você é quem convive com você 24 horas por dia. Você é quem ouve seus próprios pensamentos. Você é quem sente no corpo o peso de cada palavra cruel que repete em silêncio. Então, começa por aí. Cuida do que você diz para você mesmo. Escolhe palavras que não machucam. Fala com você como falaria com alguém que ama muito. Porque, no fundo, é isso que está faltando. Autocompaixão. Amor próprio de verdade. Não aquele amor performático de frases prontas, mas aquele amor que acolhe você do jeito que você está agora. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo com medo. Esse é o começo de toda transformação real. Não é se tornando outra pessoa, é sendo gentil com quem você já é. E essa gentileza muda tudo. Ela silencia a voz crítica, ela abre espaço para a esperança, ela cura aquilo que você passou a vida tentando esconder. E é aí, nesse ponto, que a mudança começa de verdade. De dentro para fora. Sem pressão, sem perfeição, só com verdade e presença. Do jeitinho que a alma entende e agradece. A gente foi treinado a acreditar que só merece descanso depois de resolver tudo. Só merece paz quando a mente silencia. Só merece amor quando vira alguém melhor. Mas Eckhart Tolle desmonta tudo isso com uma verdade simples e poderosa. A libertação começa quando você se permite estar onde está, sentir o que sente, sem se agredir por dentro. É como se a gente tivesse passado a vida tentando consertar uma casa sem nunca ter parado para entrar nela e olhar o que realmente precisa de atenção. A cura começa quando você entra, não para julgar, mas para observar, para estar, para sentir sem se desesperar. E isso parece pouco, parece passivo, mas é o movimento mais revolucionário que você pode fazer, porque quando você se permite estar presente com a sua própria dor, ela começa a se dissolver. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque pela primeira vez você não está mais lutando contra o que sente. A presença transforma, não com força, mas com consciência. Você começa a notar que a mágoa ainda está ali, mas não te domina mais. Que a confusão ainda aparece, mas não te paralisa mais. Que a culpa ainda sussurra, mas você já sabe que ela não é a sua verdade. E essa é a diferença entre viver acordado e viver no automático. Quando você vive no automático, tudo parece um peso. Você acorda já com pressa, já tentando resolver, já querendo ser melhor. Mas quando vive presente, você entende que não precisa consertar tudo agora. Você só precisa se permitir sentir agora. E quando sente, você se ouve, você se acolhe, você se liberta. A compaixão por si mesmo não é frescura, é ferramenta de sobrevivência da alma. É ela que impede você de se tornar seu próprio carrasco. É ela que diz, tá tudo bem, não tá bem agora. É ela que oferece colo quando a vida parece grande demais. E nesse colo, a ferida começa a fechar, porque a presença é como luz. Quando você joga luz na sombra, ela não desaparece de repente,
mas ela perde o poder de te controlar. Então, ao invés de fugir do que sente, se aproxime. Ao invés de se julgar, se escute. Você não precisa estar 100% bem para seguir. Você só precisa estar 100% presente com o que é. A vida não cobra a perfeição. Quem cobra isso é o ego. A mente que aprendeu a se medir pelo desempenho. Mas a alma não quer performance. Ela quer verdade. E toda verdade começa com aceitação. Aceitar que ainda dói, que ainda confunde, que ainda machuca. E mesmo assim, você continua aqui, seguindo, tentando, acordando a cada dia com um coração um pouquinho mais aberto. Não é sobre se livrar da dor, é sobre não deixar que ela feche o seu coração. Porque no fim das contas, o que cura não é o tempo, é a presença, com o amor, com verdade, com você inteiro ali, olhando para si mesmo sem pressa, sem julgamento, só com vontade de ser e sentir tudo o que é seu. Você não vai para frente enquanto continuar esperando que o outro reconheça o que você mesmo ignora em você. Enquanto continuar exigindo respeito sem se respeitar. Enquanto continuar cobrando amor sem se amar. Enquanto seguir esperando que o mundo te prove algo, você vai seguir vivendo como um mendigo emocional. E o problema não é o mundo não te dar, é você ter esquecido que esse alimento que falta, respeito, carinho, valor, dignidade, começa dentro. Tem gente que passa a vida tentando ganhar dos outros aquilo que nunca aprendeu a dar para si. E aí vira um ciclo. Se entrega demais, espera demais, se decepciona demais. Depois fecha o coração e se torna frio, cético, duro. Mas tudo isso é só dor não olhada. É só a criança ferida, ainda esperando que alguém venha salvá-la. Mas ninguém vem, não do jeito que você espera. E não porque o mundo é cruel, mas porque a responsabilidade de se curar é sua. Você é quem tem que dar colo para si mesmo. Você é quem tem que colocar limites quando se sente desrespeitado. Você é quem tem que se afastar de ambientes que adoecem. Você é quem tem que aprender a dizer basta com firmeza e sem culpa. A vida não está contra você. Ela só está refletindo o que você vibra. E se você vibra carência, ela devolve ausência. Se você vibra autonegação, ela devolve rejeição. Se você vibra autossabotagem, ela devolve confusão e fracasso. Não é castigo, é espelho. E enquanto você continuar culpando os outros, você está fugindo desse espelho. Você está virando o rosto para não ter que encarar a verdade. E a verdade é que a mudança começa quando você decide se olhar com coragem. É difícil? É. É dolorido? É. Mas é necessário. Porque ninguém pode ocupar esse lugar dentro de você. Ninguém pode se levantar no seu lugar. Ninguém pode decidir por você que a partir de hoje você vai se tratar como prioridade. Isso é escolha sua. E essa escolha precisa ser feita todos os dias. Mesmo quando a voz do medo tentar te sabotar. Mesmo quando o velho padrão tentar te puxar para trás. Mesmo quando tudo em volta parecer igual, a revolução começa dentro. Não é no outro mudando, é em você se posicionando. É você entendendo que merece mais, mas para isso precisa se dar mais. Se dar mais respeito, mais cuidado, mais presença, mais verdade. Chega de se contentar com migalhas. Chega de romantizar conexões que te diminuem. Chega de se calar para manter a paz dos outros enquanto destrói a sua. Você não veio ao mundo para implorar afeto. Você veio para transbordar aquilo que já descobriu em si. Mas isso só acontece quando você para de fugir de si e decide, de verdade, ser seu próprio chão, seu próprio lar, seu próprio abraço.
Chega de se esconder atrás desse papel de forte que nunca chora. Chega de fingir que superou, quando na verdade só trancou a dor num canto escuro da mente. Chega de sorrir para fora e sangrar por dentro. Você não precisa mais se proteger com esse escudo que só te afasta da vida. Essa armadura que você veste para não parecer frágil, na verdade, te impede de ser inteiro. Porque ser inteiro é aceitar as partes que doem também. É ter coragem de olhar para o que machucou e dizer com honestidade: isso me feriu sim. Sem vergonha, sem orgulho, sem precisar bancar o invencível. A verdade é que todo mundo carrega algo, todo mundo já confiou demais, já amou errado, já se doou por inteiro a quem não merecia nem metade. E tudo bem, faz parte do caminho, faz parte de aprender quem você é. Mas sabe o que não pode mais fazer parte? A mentira que você conta para si mesmo para não sentir. Esse negócio de enterrar mágoa como se ela fosse desaparecer sozinha não funciona. Ela não some, ela se acumula, se transforma, se disfarça de cansaço, de impaciência, de não tô com cabeça, e começa a roubar o brilho da vida sem você perceber. Mas quando você para, respira e tem a humildade de admitir que se enganou, que acreditou demais, que esperou demais, algo mágico começa a acontecer. A dor se esvazia, não porque você esqueceu, mas porque deixou de lutar contra ela. Você se reconcilia com a sua história, e quando isso acontece, vem a leveza, uma leveza diferente de tudo que você já buscou. Porque não depende de ninguém, não depende do outro pedir desculpa, não depende da situação mudar. Depende só de você parar de carregar aquilo que já deveria ter sido deixado lá atrás. E esse momento, esse ponto de virada, não vem com barulho, não vem com fogos de artifício. Ele vem num silêncio profundo, quando você se permite dizer para si mesmo: eu me perdoo por ter acreditado, por ter ficado demais, por ter me esquecido de mim. Esse é o tipo de força que ninguém vê, mas que muda tudo. Porque quando você se liberta da mágoa, você não se torna mais fraco, você se torna mais leve, mais verdadeiro, mais vivo. E aí o simples volta a ter graça. O café quente, o pôr do sol, a conversa despretensiosa, o abraço que não espera nada em troca. Tudo isso começa a ter um sabor que você tinha esquecido, porque agora você está ali, inteiro, sem esconder nada, sem fingir nada, sem carregar peso morto. É nesse estado, nesse reencontro com o real, que a vida começa a fluir de novo, sem tanto esforço, sem tanto drama, só com verdade e presença. Do jeito que a alma gosta, do jeito que você sempre mereceu. Sabe, a vida não muda porque o tempo passa. A vida muda quando você muda a forma como se trata, como se enxerga, como se posiciona diante de si mesmo. Você pode ter vivido abandono, injustiça, rejeição, mas nada disso define quem você é. O que te define é o que você faz com tudo isso agora. Você pode escolher continuar carregando essas feridas como bandeira ou usá-las como solo fértil para crescer, para florescer. A cura não vem quando o mundo te pede desculpas. Ela vem quando você para de esperar que o mundo repare o que você mesmo já pode cuidar. Enquanto você estiver esperando o outro mudar, você continua dependente, continua preso, continua cego para a força que já existe dentro de você. Mas quando você olha para dentro, com sinceridade e diz: chega, eu não vou mais me abandonar. É aí que tudo começa a mudar, porque o mundo lá fora não é seu inimigo. Ele só está espelhando o que você acredita sobre si. Se você acredita que não merece, o mundo confirma. Se você acredita que tem que se esforçar demais para ser amado, o mundo te cobra mais ainda. Mas se você muda essa crença, se você começa a se tratar com respeito, carinho, firmeza e compaixão,
o mundo se reorganiza. As relações mudam, os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem. E você para de aceitar pouco. Você para de se explicar demais, de se encolher para caber, de se calar para manter a paz dos outros. E começa a construir uma paz que vem de dentro. Uma paz que não depende da aprovação de ninguém. Mas para isso, você precisa se escolher. Se escolher no silêncio, na dúvida, na dor, na queda, na tentativa e até no erro. Não para se justificar, mas para se abraçar. Para dizer para si mesmo, eu tô aqui, comigo, e não vou mais embora. Esse é o verdadeiro despertar. Não é virar uma pessoa perfeita, é virar uma pessoa inteira. Inteira com a sua luz e a sua sombra, com a sua força e a sua sensibilidade, com a sua coragem e a sua vulnerabilidade. E isso é libertador. Você para de viver em guerra com a vida e começa a caminhar com ela, como quem entende que tudo que viveu te trouxe até aqui, mas não precisa mais te definir daqui para frente. O passado é real, mas ele não manda mais. Agora é você que assume o leme, com mais presença, com mais consciência e com um respeito tão profundo por si mesmo que o mundo inteiro começa a te enxergar diferente. Porque, quando você se trata como alguém valioso, você não aceita mais migalhas, não se força mais a caber em espaços apertados, não se culpa mais por sentir. Você se honra, e a vida honra quem se honra. Então, não espere mais nada lá fora. Não espere que a cura venha de mãos alheias. Ela mora em você e começa agora, no instante exato em que você decide voltar para casa, para dentro, para si, sem máscaras, sem fuga, sem desculpas, só você com você, num pacto de verdade, de acolhimento, de recomeço, porque nunca foi tarde. E agora é tempo. Tempo de ser, tempo de sentir, tempo de viver, de um jeito novo, de um jeito seu, de um jeito inteiro. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.